Muy buenas noches para todas las personas, gentes. Es claro que mi dirección en esta mi predicación es para el pueblo que habla la lengua española. Entonces la Biblia, el Antiguo Testamento habla en Nahum no hebraico, ¿no? Capítulo 1, versículo 10, verso 11. ¿No? El versículo 1 habla oráculo sobre Nínive, ciudad de Nínive, actual ciudad de Mosul, Irak. ¿Dónde eres en el pasado? Ciudad de la Babilonia, en Medio Oriente, la región de la Mesopotamia, actual, en la actualidad, país, nación del Irak. Oráculo sobre Nínive. Entonces el profeta Nahum va a hablar que el antimashiach, que el pueblo de las iglesias hoy llama de anticristo, vendrá de la Asiria. Vendrá de la Asiria. Abra la Biblia. De ti ha salido el que medita el mal contra Jehová y el consejero de Belial. Consejero de Belial. Entonces, la herida mortal que la espada golpeó fue la Asiria. La Asiria. Y el Asiria hoy no existe, pero que fue un imperio muy grande. Primero, el imperio del Egipto. Después, el imperio de la Asiria, ¿no? Que tiene la herida mortal, como habla la Biblia, que la herida mortal de la bestia va a ser sanada. Sí, va a ser sanada. Entonces, el consejero del Belial, que medita el mal contra Jehová. Jehová es el creador del cielo y de la tierra. Y el consejero del Belial es un asirio, de la Asiria. La bestia de Apocalipsis 17 tiene 7 cabezas. Egipto 1, Asiria 2, Babilonia 3, 4, Persia, que é o atual Irã. 5, Grecia, os griegos, ¿no? E o ángel habló con Jeroná, que usted llama de Juan. 5 cabezas ha caído. Una, la sexta cabeza de la bestia. Estaba ali en los días de Pablo, apóstolo Jeroná, que ha escrito el libro del Apocalipsis. Y Pablo ha morrido en los días del Imperio Romano, sob la jurisdicción del emperador romano Nero. Entonces el ángel habló con Jeroná, que
la séptima cabeza vendrá. Sin embargo, su duración es corta, poco tiempo, ¿no? Pero que también viene la octava, número 8, octava cabeza de la belleza, y la octava cabeza de la belleza va a ser de estas siete cabezas. Es lo que habla el libro de la Revelación, Apocalipsis capítulo 17. Pero que esa hora eso lee el libro del profeta Nahum, el capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 10, capítulo 1, versículo 11. Habla de Nínive, de la Siria, en la actualidad es nación del Irak, antigua Babilonia, ¿no? Porque las cuatro bestias de Daniel capítulo 7, 1, el león, Babilonia, 2, oso, medas persas, el actual nación del Irán. 3, leopardo, el número 4, terrible, con dientes de hierro, pisoteaba todo. Y cuando nosotros mira el libro del Apocalipsis capítulo 13, la palabra de Dios habla que la bestia, su boca es boca de león, Babilonia, ¿no? Sus pies de oso, medio de pesas, el actual nación del Irán. Su parecer, la apariencia de pantera, leopardo, el nación de la Grecia, los griegos. Então habla la Biblia que el dragón va a dar su autoridad, su trono, ¿no? Y en la actualidad está en la Turquía, ¿no? Porque Apocalipsis 2, verso 13, Yahushua Mashiach habla que el diablo, Satanás, estaba y está hoy sentado en ciudad de Pérgamo, nación de la Turquía, ¿no? Entonces, todo está allí en la Biblia, ¿no? La Biblia habla de dónde vendrá el antimashiach, que las iglesias llaman de anticristo. Yo predico que vendrá un antimashiach, porque la palabra Jesús pertenece al idioma latín, romano. Es un nombre romano, latino. Pertenece a la iglesia católica romana. Cristo pertenece al idioma griego, la Grecia. Yo no predico Jesucristo, un Dios griego romano griego. Yo predico el nombre Yahushua Mashiach en hebraico, porque el libro de Atos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 12, habla que bajo cielo, en este mundo no hay otro nombre para que vosotros, pueda ser salvos. Hay solamente un nombre, es el nombre de Yahushua Mashiach, porque el nombre no puede cambiar. Yo estuve
em México, Honduras, Equador, Colômbia, Chile, Paraguai, Venezuela, Argentina, Uruguai, muitas nações de Central América, ¿no? América del Sur. Pero que mi nombre es André, no hay cambiado para otro nombre. Pero que entiende que el pai de la letra J es un embajador de la Iglesia Católica Romana llamado Jean Giorgio Trecino, que en año de 1524 el Papa León X ha enviado a este hombre lingüístico y gramático que pertenecía a la Iglesia Católica Romana, embajador de la Iglesia Católica Romana, para a Alemanha. Ele cambiou a fonética de la letra I para a letra J, donde viene este nombre Jesús. Hermano Moreno não predicou isto, pero que hoje usted escucha-me, escucha o que eu estou a predicar esta hora. Toda a gente, igrejas, mesmo os seguidores do mensaje, mesmo os seguidores do mensaje del hermano Moreno estão muertos, han morrido. Porque os seguidores do mensaje hermano Moreno não creem em la Trindade, Deus Trino. Três pessoas distintas de la Trindade, pero que os seguidores do mensaje do hermano Moreno creem em nome católico latino, romano, Jesus. É a mesma coisa. Creer em Trindade e creer em Jesus. Usted pertenece a la Iglesia Católica Romana. É a madre que engendrou a Trindade, é a madre que engendrou o nome de Jesus. La marca de la bestia. Oi. Então, eu estou a predicar esta hora na donde virá el consejero del Belial. Es un hombre de la Siria, ¿no? Es donde vendrá la bestia, este personaje. Y Pablo dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, que cuando Roash HaKodesh ser quitado, salir de la tierra con la nueva de la palabra original. Entonces, este hombre de la perdición, este hombre impío, hombre del pecado, hijo de la perdición, la bestia será revelada. Por agora, há tanta especulação de muitos predicadores. Uns falam que Jared Kushner, genro de Donald Trump, é el anticristo, antimashiach. Outros predicam que Donald Trump, presidente do Norte América, é antimashiach, anticristo. Outros predicam que o anticristo, antimashiach, é Elon Musk, homem mais rico do mundo, ¿no? Donald Trump, presidente do Norte América, homem mais poderoso da terra. Pero que Donald Trump não é o todo-poderoso. O todo-poderoso é El Shaddai, Adonai, Elohim, Hashem, é Yehová. O Deus da Bíblia. Então, outras predicam que Bill Gates, né, é anti-Mashiach, anticristo. E aí também quem predica que Volodymyr Zelensky, da Ucrânia, e Vladimir Putin, da Rússia, é o anticristo. Também há Recep Tayyip Erdogan,
de la Turquía, ¿no? Que tiene características del antimashiach, anticristo. Pero Pablo habla que enquanto Roa Kodesh, el Espíritu de Dios, Espíritu de Yehová, Espíritu Santo de Dios, enquanto estiver en la tierra, el antimashiach, anticristo, no va a ser revelado, ¿no? Es lo que habla la Biblia. Só después del arrebatamento es que el mundo va a conocer quién es el antimashiach, que las iglesias llaman de anticristo, ¿no? El hombre del pecado, hijo de la perdición. Solo se manifiesta en los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Engañará a toda la tierra. ¿Entiendes? Pero que Nahum, capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, verso 10, verso 11, habla que viene de Nínive, ¿no? A Síria, Babilônia, né? El atual Iraque, ¿no? Vamos seguir adelante, né? Assim que o livro do profeta Daniel, capítulo 8, verso 9, habla sobre esta bestia, porque habla de um pequeno corno, ¿no? Entonces, el capítulo 8, verso 9 del libro de Daniel, después del imperio griego de Alejandro Magno, Alejandro el Gran, su imperio se dividió en cuatro cuernos, ¿cierto? Uno Ptolomeo, otro Casandro, otro Seleuco, otro Antíoco. Estes 4 cuernos generales de Alejandro Magno reinaron después de la muerte de Alejandro Magno, ¿no? Es lo que la historia habla, ¿no? Es fato, es historia, ¿no? Pero cuando el bode, el cabrío, hay derrubado el carnero. Los carneros es los griegos. Entonces habla la Biblia que crecerá un cuerno pequeño. Un cuerno pequeño. Es la bestia que vendrá, ese cuerno pequeño. Habla la Biblia, de ellos salió un cuerno pequeño. Este cuerno pequeño aquí que es la bestia, el antimashiach. Las iglesias llaman de anticristo. Pero que, sin embargo, yo predigo que es un antimashiach. Es un antimashiach que vendrá. Y ese pequeño cuerno, aquí es que es la bestia, ¿no? Entonces, después de los 4 cuernos, Ptolomeo, Casandro, Seleuco y Antíoco, habla la Biblia que vendrá un día un pequeño cuerno. Recuerde disso. El Ptolomeo, de los generales de Alejandro, ha gobernado en la región sur, Egipto. Después ven Casandro, Seleuco y también viene Antíoco. Saben que este Antíoco
el Antiguo Testamento habla de él, Antíoco Epifanes, en que en la época de los Macabeos, él vive de Jerusalén, tiene más 7 libros, Macabeos 1 y 2, Judite, Tobías, Eclesiástico, Sabedoria de Salomón, Tobías y los libros de Macabeos 1 y 2 hablan la historia de Antíoco Epifanes, el rey del norte, pero que el rey del norte hoy, Dios habló con el hermano Branham que hoy el rey del norte es la Rusia de Vladimir Putin y de Dmitry Medvedev, que ya fue presidente de la Rusia, ¿no? El actual presidente es Vladimir Putin, ¿no? Entonces hoy el rey del norte es la Rusia. Pero que el Antiguo Testamento, el rey del norte, ha sido a la Siria, ¿no? De Antíoco Epifanes, ¿no? Este hombre ha invadido Jerusalém, colocou ali uma estátua de Zeus, Deus pagano, ordenou a los sacerdotes judíos e aldins para que eles sacrificassem cerdos em el altar del templo, o que foi uma abominação. O livro de Macabeos habla isso. A família de los Macabeos ha resistido este Antíoco Epifanes. Incluso muitos morreram. A história de los Macabeos, pode ler, gente. Pessoas, vá ler o livro de la história de los Macabeos para entender um pouquinho de quem é este homem, Antíoco Epifanes. Porque em el Antigo Testamento este homem é uma figura del antimashiach, que hoje as igrejas chamam de anticristo, ¿no? El Antiguo Testamento tiene uma figura del antimashiach, é Antíoco Epifanes. O livro de Daniel narra a história, ¿no? Capítulo 11. Aí está ali em la profecia. Está ali em la profecia. Então é isto, não? Antíoco Epifanes é uma prefiguração del antimashiach, a besta em Antigo Testamento. Habla a Bíblia esta coisa, não? Pero que nuestra atención hoy es para el corno pequeño, que muito provável que pode estar em la terra hoje, não? Depois de los 4 cuernos, um cuerno pequeno surgiu. E habla el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 9, que surgiu del norte de Israel. De ellos surgiu um cuerno pequeno que luego cresceu muito hacia el sur. El sur é el Egito. E Daniel, capítulo 11, diz que o rei do sul, 11, versículo 40, que o rei do sul vai lutar contra ele. Ele quem? Ele é a bestia, antimashiach. O rei do sul vai lutar contra ele. Também habla Daniel capítulo 11, versículo 40, que o rei do norte, que é a Rússia, luchará contra ele.
E o livro de Daniel, capítulo 11, versículo 41, 42, habla que este antemachia vai derrotar o rei do sul e também vai derrotar o rei do norte. Então, este antemachia, líder mundial que vendrá, não é pouca coisa. Aunque começará sendo muito pequeno. Não é Donald Trump, não viene de Norte-América. Vai começar muito pequeno. Sim, abra a Bíblia. Depois vai crescer. Porque 10 reis vai dar o poder e a autoridade para o cuerno pequeno. O livro de Daniel habla esta coisa. Depois, a besta, o cuerno pequeno, vai retirar de los 10 chifres, 3 arrancará. Pero que vai lutar contra o rei do sul, contra o rei do norte, e vai invadir Israel. É o que habla a Bíblia. Daniel capítulo 11, versículo 43, habla que ele vai tomará o Egito. Hoje, Egito tem 112 milhões de habitantes, de pessoas. É a sede da Irmandade Muçulmana, da Jihad, do Islã, de los muçulmanos. Mira, este cuerno pequeno, cuerno pequeno saiu depois de ele, depois de los 4 cuernos. Que logo cresceu, começa pequeno e cresce muito, tanto em la direção ao sul. Egito, tomará o Egito, assim como cresce também em direção ao este. Ao oeste. Essa é a direção onde está hoje Iraque, onde está hoje Irã, Pérsia, onde está hoje Arábia Saudita, onde está hoje o país nação de Oman, onde está hoje Kuwait, onde está hoje os Emirados Árabes Unidos, onde está hoje el Bahrein, onde está hoje el Qatar, onde está hoje Oman. Esse cuerno pequeno vai tomar todo o Oriente, o Este. Todas as nações do Este vão ganhar. Até o Sul, Egito, tomará o Egito. Porque é líder mundial, a bestia de Apocalipse capítulo 13, que subirá, se erguerá del mar, né? Crescerá em direção do sul, crescerá em direção do este. Isso é o que está dizendo a Bíblia. Não é eu que estou a dizer. É o que a Bíblia habla. Isso não é o que estou dizendo. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que habla isto. Capítulo 8, verso 9 do livro de Daniel. E a Bíblia habla desse cuerno pequeno. Se vai tornar-se demasiado grande ali em Médio Oriente. Porque é a bestia. Quando viene é a bestia. Este é mi parecer, minha opinião, do mensageiro predicador André Luiz del Brasil. É o que eu predico. Que o antimachia, que as igrejas chamam de anticristo, não viene de Roma, Itália, não viene de la Rússia, Moscou, não viene de la França, Paris, não viene de Norte América, Estados Unidos. El cuerno pequeno vai estar ali em Oriente Médio, em Médio Oriente. Viene do norte de Israel.
Semana passada, escutei uma predicação de um rabino que vive em Nova York, Estados Unidos. E este rabino, que é do judaísmo messiânico, predicava, tentava explicar que a belleza não pode vir do Oriente Médio, né? Este rabino dijo que não há condições para que venga do Médio Oriente. Porque falou que não há hoje em Médio Oriente um nome de um homem que pertence ao Islã, aos muçulmanos, que pueda ser a belleza. Em outras palavras, ele estava falando que o povo de Israel, a nação de Israel, os judeus, nunca vai receber um homem muçulmano do Islã. Pero que este rabino está errado, está em erro sua predicação, porque habla a Bíblia que um cuerno pequeno vai se levantar do Médio Oriente, vai a empezar muito pequeno, pero que nadie dará nada por ele, pero que vai crescer. De repente, crescerá hacia o sul, direção del sul. Se apoderará do Egito. 112 milhões de pessoas. Crescerá muito hacia o este. E esse rabino de Nova York, rabino messiânico, um homem brasileiro, predicando que não tem um homem em la religião de los muçulmanos que pueda cumprir isto aí. Está em engano. Digo que ele não vê nenhum homem ou nome de muçulmano hoje em el Islã que os judeus, os israelenses, o povo hebreu pueda receber e aceitar como Mashiach. É um erro desse rabino que predica o judaísmo messiânico. É um erro. Ele predica Brit Hadashah, Novo Testamento. Não predica somente a Torá. Ele habla que predica o evangelho de Pablo, ele habla Rachalia Saul, apóstolo Paulo, não? Apóstolo Shaul. É o que este homem predica, não? Pero que está a cometer um grave erro ao dizer que em el Islã el muçulmano não mira nenhum nome que os judeus, o povo de Israel puedan receber. Você pode me perguntar esta hora, qual é o grave erro que está a fazer este rabino, predicador mensageiro André Luiz? Sabes qual é o erro desse rabino? O erro é que ele não entende a Bíblia, a Torá, Brit Hadashah, no Novo Testamento, porque a Bíblia habla que a besta invadirá Israel. Mesmo que Israel não venha aceitar a bestia invadirá Israel, tomará Israel. Daniel 8:9, tomará o país, nação formosa de Israel. Daniel 11:41, penetrará, invadirá o país formoso de Israel. Zacarias 14, verso 2, Jehová, Deus Criador, habla que todas as nações vendrá contra Jerusalém e a cidade de Jerusalém
cidade capital de Israel será tomada. E a bestia tomará Israel. Mesmo Pablo, o apóstolo Pablo, habla que a bestia sentará em el terceiro templo, que a bestia obrigará a todos os homens, mulheres, não solamente judíos, israelíes, pero que de todas as nações tendrá adoração obrigatória. Quem não adorar a bestia vai morrer. Está abaixo de pena de morte, pena capital. Por isso que eu predico que este rabino está em erro. Porque a Bíblia habla que a bestia vai e tomará Israel, invadirá a terra gloriosa, a terra hermosa. Então, não se trata de los judíos, de los ortodoxos, arquinazistas, falachas, serfadistas, haredins, ortodoxos, ou os políticos, de partidos políticos do povo judeu, como Benjamin Netanyahu, do partido político del Likud. Não se trata se estes homens judeus, mulheres judias, vão receber ou não o antimashiach, a bestia. A bestia tomará Israel. A Bíblia abre isto. Leia Daniel 8, verso 9. Daniel 11, 41, 42. Leia Zacarias, capítulo 14, verso 2. Leia 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4. O apóstolo Pablo habla que a bestia, o homem del pecado, hijo de la perdición, sentará em terceiro templo, em templo de Deus. É isso que a Bíblia habla, mi gente, pessoas que escutam-me esta hora. E a bestia vai ser o corno pequeno, tomará Israel. A Bíblia disse isso. Está aqui na Bíblia, cresceu muito hacia o sul, assim como cresceu ao este. E a Bíblia habla que vai penetrar e tomará el nação hermosa, nação gloriosa, tomará el capital de sua cidade, chamada Jerusalém, capital del pueblo de Israel. É o que a Bíblia habla, mi gente. Mi pueblo que escucha esta hora, este cuerno pequeno, vai venir, vendrá, tomará Israel. Foi Jeová que falou isso em Zacarias capítulo 14, versículo 2. La cidade de Jerusalém será invadida, tomada, las mulheres violadas, las casas saqueadas, las casas de Jerusalém saqueadas, las mulheres violadas. Qual é o povo que viola as mulheres? Ramais, árabes, sunitas, islã, muçulmanos. Todos nós estamos conscientes desta coisa. E a Bíblia está falando, e eu estou mirando homens predicando contra a Bíblia, falando que é rabino, é judeu, predicando contra a Torá. Que coisa, que lástima, que tristeza. A Bíblia habla uma coisa, os rabinos, pastores, predicadores, rabinos do judaísmo, predicadores de igreja, predicam outra coisa diferente da Bíblia. Pero que as profecias da Bíblia estão a cumprir. Hoje, delante bajo de nossos ojos. Bajo de nossos ojos. Em el tempo del fim entrará em batalha com ele. Ele é a bestia ante Mashiach.
el rei del sul, el rei del norte, eles vão lutar contra ele, pero que a belleza vai ganhar, não somente ganhar, pero que a belleza vai tomará Israel, a nação de Israel. Pablo habla isso. Eu creio em Pablo. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 4. El hijo de la perdición se sentará en templo de Dios, en el tercero templo en Jerusalén, y exigirá de los judíos a todos que lo adoren. Si no lo adoran, morirán. Gente, cuando llegue este cuerno pequeño, não se trata de aceitar ou não aceitar. Ele vai ser líder mundial. Simplesmente vai ser um líder mundial. Vai tomar o sul, o este, Iraque, Síria, Irã, Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Kuwait, Omar, Emirados Árabes. El libro de Daniel, capítulo 11, versículo 41, habla que Cush, Etiópia, Sudão, Eritreia, Líbia, Egipto, todos os países da África do Norte vão submeter a besta. E todos os países do Médio Oriente vão submeter a besta, o cuerno pequeno. Você deve entender isso. Porque essa hora está a chegar, está cerca, donde este personagem se manifieste, este homem, hijo de la perdición, hijo del pecado, homem del pecado, será um líder mundial, estará em la tierra. É o que abre la Bíblia. El único país donde la belleza não pode entrar ou tomar com suas mãos são os hijos de Edom, Moab, os sobreviventes de los hijos de Amón. Esse é o país de Jordânia, onde está Petra. O único lugar que a Bíblia habla que é ante-Mashiach, que as igrejas chamam de anticristo, não vai poder tomar, não tomará la Jordânia. É muito provável que a mulher de Apocalipse 12, cujo dragão abrirá sua boca e derramará rios, ejércitos contra a mulher, é muito provável que a mulher vá para a Jordânia. Não? A Bíblia diz que a terra abriu sua boca e se tragou os rios, ejércitos del dragão, pero que a mulher recebeu 2 alas de la gran águila, para que pueda volar para o deserto, muito provável que é Jordânia. Então se vê que a pequena, a mulher, ha recebido 2 alas de águila, né? De la gran águila. E o rabino brasileiro, né? Predicando, ele pensa que as 2 alas de la gran águila é Norte-América, é Estados Unidos. Não é. Não habla a Bíblia que Apocalipse 11 que a nação de Israel por 42 meses, 1260 dias, 3 anos e meio, 2 profetas, Eliahu e Moshe, Elias e Moisés, estará predicando para o povo de Israel. E a Bíblia compara seus profetas como águilas. Habla a Bíblia que o profeta Moshe, Moisés,
Deus usou o profeta Moshe para retirar a Israel da nação, da escravitude do Egito. Israel saiu com asas de águila. O profeta Moshe, Moisés. Pero que Apocalipse 11 habla que dos águilas Deus vai enviar para os 144,000 israelenses, o resto, lo remanescente del pueblo de Israel, pero que puede que el número de los hijos de Israel puede ser como la cantidad de la arena de la playa, pero que Pablo habla en Romanos 9:27, solamente el resto, el pequeño, el remanescente de Israel tendrá salvación. Dos águilas, dois alas de gran águila, dos profetas vendrá para Israel. E lá morrer iba para el deserto, não é Estados Unidos, não é Norteamérica. Hermano William Marion Branham, el profeta de la tarde, pero que hoy nosotros hoy no estamos viviendo en tiempo del atardecer de la tarde. Mira, el Norteamérica, Estados Unidos, ha hecho una operación contra Irán con aviones B-2 Spirit, enviando bombas contra las usinas nucleares del Irán. Y el Pentágono, Centro de Inteligencia de Norteamérica de los Estados Unidos, bautizó y llamó la operación de Martelo de la Medianoche. Nosotros hoy no estamos en el tiempo de la tarde, donde vivió el mensajero hermano Branham, profeta del siglo XX, pero que hoy en siglo XXI es la hora de la medianoche. Y hay una profecía en Habacuque, el profeta del Antiguo Testamento, capítulo 2, versículo 14, que la tierra entera será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren los mares, ¿no? Los océanos. Y hay una profecía de 25 de noviembre de 1960, Shreveport, Louisiana, donde William Branham estaba en aquella reunión. Pero que antes del hermano Branham empezar su predicación en la plataforma, hubo una lengua extraña y una interpretación para el Brasil, donde habla que la hora de la medianoche en el Brasil, en el país, nación del Brasil, tendría una predicación para salvación y la gloria de Dios estaría acá en Brasil. Con estas predicaciones, como las aguas cubren los mares, y va a vibrar y revibrar el Brasil, la nación entera. Pero que la profecía, y hermano Branham estaba en este culto, la profecía habla que 7 naciones alrededor, ao lado del Brasil, también recibirá esta salvación. Pero que yo creo que hoy es la hora de la medianoche. Norteamérica, Estados Unidos, no ha hecho una operación contra la Persia, el Irán, ha llamado de martelo de la medianoche. Cuando el hermano Branham estaba vivo, hermano Branham predicaba y hablaba 5 minutos para la medianoche. Después el hermano Branham bajó, ¿no? 3 minutos para la medianoche. Después, en 2024, la ciencia habló 90 segundos para la medianoche. Pero que ahora Norteamérica, Estados Unidos, llama la operación contra la Persia, el Irán, martelo de la medianoche. Entonces estamos en la medianoche.
Cree em que eu estou a predicar esta hora. Esta predicação. Eu não vou me intitular de profeta, não vou chamar a mim de profeta. Eu não me miro como profeta. Eu hablo que não sou profeta. E o que usted é? Sou um predicador, um mensageiro, que está a entregar o mensagem a esta hora. Como os Correios, la Shopee, el Mercado Libre, não tem seus mensageiros, os homens que hacen entrega de los produtos. Pues bien, yo soy un mensajero. La Biblia pertenece a Jehová, el Creador. El Evangelio de Pablo es la mensaje de Dios para esta hora. Yo tengo predicado 590 puntos del Evangelio de Pablo, que es mandamientos, que las iglesias están a ignorar, mesmo los seguidores del mensaje del hermano Branham. Los tabernáculos ignoran la predicación de la hora de la medianoche. Mi hermano Branham habló: después de mí vendrá alguien, otro hombre. Este hombre va a ser un extraño, pero que va a se levantar después de eso y seguirá adelante, ¿no?, con el mensaje. Pero que el hermano Branham habla será una mensaje que avanza. Y ustedes escuchan. En cuanto fue escritura, queda con él. Eso que el hermano Branham habla. Yo creo que esta hora, predicador, mensajero André Luis, usted este hombre después del hermano Branham. Yo no soy nada. Yo no soy ninguém. Solamente un predicadorzinho. Un predicador predicando aquí a esta hora. Alguien tiene que predicar. Y es Dios que levanta el hombre para predicar. El cuerno pequeño vendrá, está llegando. Mi gente, mi pueblo, personas que me escuchan a esta hora. La fiesta vendrá del Medio Oriente. Hay una guerra en Occidente, el este europeo a esta hora, entre Rusia y Ucrania, pero que vendrá otras guerras, pero que las cosas van a cambiar para Medio Oriente, porque lá es la tierra de los profetas, es lá que las profecías de la palabra de Dios va a cumplir. Vendrá un cuerno pequeño, y ese cuerno pequeño, la bestia del antimatia, não vai poder poner sus manos em Edom, Moab e los sobreviventes dos hijos de Amón, es la nación de la Jordania. Es lo que habla la Biblia, ¿no? Pero que esta criatura, hijo de la perdición, esse personaje, está para llegar, ¿no? En la grande tribulación. Tomará el Egipto, el canal de Suez, en el Mar Rojo. La Pérsia, Líbia, Etiópia, Sudão, Eritreia, África do Norte, todo o Oriente vai se sujeitar a ele. E Norte-América, Estados Unidos, aí é uma operação martilho de la medianoite, né? Em português é martelo, em espanhol é martilho de la medianoite, né? Estamos em la medianoite. Estamos em la medianoite, e você mirou a guerra de Israel contra o Irã, la Pérsia. E la Pérsia, os políticos do parlamento do Irã hubiera decidido cerrar o estreito de Hormuz. É um braço do mar por onde passa 30% do petróleo mundial. Se isso ocorre, teria uma crise mundial. Mira que quando Irã, Pérsia, decidiu cerrar o Estreito de Hormuz, Donald Trump logo cerrou a guerra entre Israel contra o Irã, contra a Pérsia. Porque este Estreito de Hormuz, uma hora vai se cerrar. Porque Irã, Pérsia tem este poder, domina o Estreito.
um estreito que tem 40 quilômetros de largo. Não é pequeno. Está em controle do Irã. Depende da ordem do Ayatollah Ali Khamenei, né? Khamenei. Quando o Irã ameaçou cerrar o estreito de Hormuz, Donald Trump cerrou a guerra na mesma hora, né? Por causa da crise mundial que vendria sobre a terra. Pero que quando viene a bestia, el anti-Mashiach, este homem, hijo de la perdição, vai controlar tudo ali em Médio Oriente. O livro de Daniel habla que Egipto vendrá para suas mãos, os líbios, del norte de la África, os cuxitas, de la Etiópia, Sudão, Eritreia, todos se podrão a seus pés, se submeterão a ele, não? Esta hora está a chegar. E habla na Bíblia que quando esse cuerno pequeno, a besta, que vai tomar todo o Oriente Médio, escuchar as notícias que vêm do Oriente do Norte. Aí é a China, Coreia do Norte, Japão. Porque Apocalipse capítulo 16 habla que a sexta copa se derramará as águas do rio Eufrates, né, que vai se secar em la sexta copa, para dar passo a los reis del Oriente, China, Japão, Coreia do Norte. Porque esta batalha é a batalha del Armagedón. Eu creio que talvez a China não vendrá em la batalha de Ezequiel 38 e 39, la batalha do Gog, pelo que habla a Bíblia que os reis del Oriente, China, Japão, Coreia do Norte, vendrá para a batalha, a guerra, a última guerra del Armagedón. Compreende? Muita gente está a predicar em erro. Habla que a China vendrá com 200 milhões de exércitos. Muito embora a China hoje tenha 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, o exército da China hoje é somente 1 bilhão e meio. Sim, é o maior exército do mundo hoje. 1 milhão e meio de soldados. Pero que a China não tem 200 milhões de soldados e nem terá. Hermano Branham predicou que esses 200 milhões ali, barro de la sexta trompeta, esses 200 milhões de demônios foram soltos, liberados, durante a Segunda Guerra Mundial. Barro do exército do austríaco Adolf Hitler, que governava a Alemanha. Então, ali se cumpriu esses 200 milhões de demônios. Pelo que a China vendrá quando as águas del rio Eufrates, a sexta copa cair ali, o rio Eufrates, a China vendrá com os reis do Oriente, onde o sol nasce, nasciente del sol. Indonésia, Japão, Taiwan, Coreia do Norte, os reis do Oriente, né? Saladino, que conquistou Jerusalém, esse muçulmano do Islã só tinha 200 mil homens, né? Não tem e nem terá 200 milhões de jinetes,
de soldados. Isso significa 200 milhões de demônios, espíritos. Bajo de la sexta trompeta. Porque las 7 trompetas es para Israel. Hermano Branham iba a predicar 7 trompetas. Dios deteve, hermano Branham. No predique. Las 7 trompetas es para el pueblo de Israel. Hermano Branham puede predicar 7 selos. Las 7 copas es el castigo del Criador y robar la ira de Dios, ira del Cordero sobre la humanidad pecadora. Los 7 cielos tienen a ver con Israel, pero que también tiene a ver conosco, los gentiles, las naciones. Porque hermano Branham predicó que la noiva de la palabra original va a ascender, subirá em quarto sello, né, do Apocalipse, né? Quando a bestia vai cavalgar sobre o quarto cavalo, o jinete, o cavalo verdoso, não é amarillo, é verdoso, é a cor da religião do Islã, das mesquitas, dos imanes, dos muçulmanes. É religião da bestia, del cuerno pequeño que virá desde o norte de Israel. Então, esta coisa está para cumprir, né? Mira que em el quinto selo, hermano Branham habla que é para Israel, los judíos, 6 milhões, né? Hay morrido em holocausto, na Segunda Guerra Mundial, pero que ainda há número de judeus para morrer em período de la gran tribulação que vendrá. Então cerrará o quinto sello. O quinto sello é para Israel. O quarto sello, quando empezar, tendrá o rápido arrebatamento de la noiva de la palavra original, habla el hermano Branham. E la noiva de la palavra original hoje cree em nome de Yeshua Mashiach. Não crê mais em Jesus Cristo. Não crê mais em Trindade. Trindade e Jesus Cristo é 6x6, né? Hoje, pregar Jesus e pregar Trindade. Você que predica o mensagem de Branham, predica Jesus. Você, seguidores de Hermano Branham, está dentro da igreja católica, está dentro. Pertenece ao catolicismo romano, pelo que o último aviso, advertência está a ser dado a esta hora. Salí, la medianoite, eis o esposo, sali, a seu encontro, né? Ao seu encontro. É a hora em que nós estamos a viver. Agora, eu vou cerrar minha predicação, pero que eu quero falar outra coisa. Que miramos 3 nações em guerra: Israel, Irã e Norte-América, Estados Unidos. Israel é judaísmo. O Irã é islamismo. E Donald Trump, Norte-América, Estados Unidos, entrou em la guerra. Estados Unidos é cristiano. E mira que todas as 3 religiões matam gente. São assassinas de pessoas, derramam sangue. Eles não creem em Novo Testamento. Golpeiam pessoas. Muito sangue tem sido derramado. E pelo que Mashiach, sin embargo, Mashiach Yoshua, não predicou para derramar sangue. O Mashiach falou: se te golpeia a direita, dá-lhe a esquerda. Se te disse que vayas a uma milha, vê 2. Se te pede tu túnica, dá-lhe tu manto. Ame seus inimigos. Donald Trump e Benjamin Netanyahu, Eli Jamenei, esses do judaísmo, islamismo e cristianos se amam? Não. Pelo que Mashiach predicou, ame seus
a sus inimigos, orem pelos que perseguem, não maldigam. Oíste o que habla a lei de Moisés, ojo por olho, diente por diente, pelo que Mashiach Yoshua predicou diferente, né? Ame a vossos inimigos. Benjamin Netanyahu não ama o Irã. Donald Trump, cristiano da igreja presbiteriana, não ama o Irã. E mesmo os cristianos estavam a fazer oração para Israel e Estados Unidos matar, assassinar o povo do Irã. São os cristianos, né? Los cristianos, eres los cristianos, hijos de la igreja madre de los cristianos, igreja de Roma, igreja católica romana, que ha matado 68 milhões de pessoas em el tribunal de la Santa Inquisición, en las cruzadas. E mesmo em el protestantismo, ha derramado muito sangre. Martin Lutero, el reformador, provocou a guerra de los camponeses em Alemanha. 100.000 pessoas han morrido. Juan Calvino, reformador, ha llevado para a morte o médico espanhol Miguel Serveto, porque Miguel Serveto não creía na doutrina da Trindade. 3 pessoas distintas. Calvino ha ponido este médico em la prisão e depois ha sido queimado em la hogueira, né, com fogo. Reformador Ulrico Zwinglio de la Suíça não ha concordado com os anabatistas, que não concordou com Zwinglio em batismo em aspersão por água de ninos. Os anabatistas rezaram bautismo por imersão. Então, o reformador Zwinglio falou para mergulhar e matar os anabatistas afogados, né, em rio, né, porque eles não creram em batismo de ninos. Então, o cristianismo lleno de sangre. Hermano Brana predicava o evangelho, a Bíblia, para chegar em nossas mãos. Caminhou por muito sangue. Agora você escuta que as igrejas, o cristianismo, ha matado, assassinado, ha derramado muito sangue. É por isso que você tem que sair de las igrejas, do cristianismo, do judaísmo, de los cristianos, do islamismo. Tem que venir solamente para a palavra original de Deus esta hora. A hora da meia-noite. A batalha del Gog de Ezequiel 38 e 39 vendrá, está chegando, pero que também vendrá a batalha, a última guerra del Armagedón. É o que abre a Bíblia. E hoje as igrejas cristianas estão lejos do Novo Testamento, de la Brit Hadashah, de las epístolas de Pablo, do Evangelho de Pablo. Mesmo os líderes políticos de Israel, Estados Unidos, Irã, a política do mundo está lejos da palavra de Deus. Eu estou a predicar a palavra de Deus esta hora. Ora, que Deus bendiga esta predicação. Deus, Padre Celestial, Yehová, o único Criador, e seu Hijo, el Salvador, Yahushua Mashiach, bendiga esta predicação esta hora. Amém.